Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almac Torino e vim trazer pra vocês um resumo de anime que é o Tensei Slime lá, que eu trouxe já no TikTok como uma indicação e agora vou resumir pra vocês. Vamos resumir o primeiro episódio. Esse anime conta sobre o Mikami, que é um adulto de 37 anos, com uma vida normal, um salário bom, uma vida razoável, mas sem namorada. E um dia ele foi se encontrar com um amigo, que estava junto com a nova namorada do amigo, e eles estavam marcando pra sair. Só que aí, do nada, um cara totalmente esquisito, com uma faca na mão, vem correndo na direção do amigo dele. E ele, sem pensar duas vezes, se põe na frente do amigo e acaba tomando a facada. E ele começa a reclamar do calor corporal depois dele tomar a facada. E assim ele começa a escutar uma voz que fala pra ele que ele adquiriu resistência ao calor. Depois a mesma voz disse que ele ganha resistência à apunhalada. Depois ele reclama da dor da facada e a mesma voz fala pra ele que ele ganha resistência a ataques físicos. Depois ele reclama do frio que ele estava sentindo e ele ganha a habilidade de resistência ao frio. E quase morrendo, o seu último pedido foi pro seu amigo, foi que ele queimasse o HD dele. Já sabemos o que deveria ter lá, né? Das habilidades que ele ganhou a habilidade de resistência ao frio e como ele combinou a habilidade de resistência ao calor e resistência ao frio, ele recebeu resistência à flutuação térmica e depois ele recebeu resistência à eletricidade. Depois disso, a consciência dele volta e ele acaba em um local completamente estranho. Ele não consegue ver, ele não consegue sentir, ele não consegue ouvir, ele não consegue nada. E depois ele nota que ele se tornou, em vez de um humano ou alguma coisa, ele se tornou um slime. Aquela bola grudenta, aquele bicho grudento que geralmente vem em RPGs. Como ele não sabe onde que ele tá, ele começa a se rastejar por aí. E com isso ele descobre que ele consegue dissolver qualquer coisa dentro do corpo dele. E depois disso ele descobre que ele tem duas habilidades muito importantes. Primeiro, que se chama Grande Sábio, que é basicamente uma IA dentro da cabeça dele, que ele consegue entender habilidades, ele consegue perguntar pro Grande Sábio como utilizar essas habilidades. E a outra é o Grande Predador. Como o nome já diz, é um predador. Ele pode consumir coisas, como ele consumiu aquela planta, e dentro dele ele pode mimetizar essa planta em outras coisas. Por exemplo, ele pode pegar uma erva medicinal e dentro dele ele pode transformar em um remédio. Ele pode utilizar as habilidades dessa coisa. Por exemplo, ele come uma criatura, ele dissolve uma criatura dentro de si. Ele pode utilizar a habilidade dessa criatura e entre outras coisas que a gente vai descobrindo durante os episódios. E sabendo das habilidades agora, ele fica em cima de uma grande cristal ali e ele pede pro IA basicamente dele, o Grande Sábio, analisar aquilo e falar o que ele é. E aquilo era basicamente como se fosse uma magia condensada e se tornando um cristal. Então, pelo que ele disse aí, esse local, essa caverna toda, tá cheia de magículas, que é basicamente como se fosse a magia desse mundo. Só que tá lotada. E não é normal ter uma caverna cheia de magia condensada, assim, em forma de cristal e até de planta. Então deve ter alguma coisa poderosa aí dentro. Ele acaba caindo nesse lago, nesse riacho aí, e ele tem uma grande ideia para sair daí. Ele utiliza, basicamente, ele engole toda a água em volta e cospe e ele ganha uma habilidade que se chama Jato d'Água. E esse jato é tão forte que ele acaba sendo jogado para longe. E ele acaba batendo em algo. E ele acaba recebendo dano. Ele recebe 10% de dano ali, mas ele tem regeneração alta, então ele acaba se regenerando. Depois dele regenerar, ele nota que, como ele bateu em algo, tem alguma coisa ali. E ele tenta analisar em volta, só que ele não enxerga muito, então ele não sabe o que tá em volta. E alguma coisa fala com ele. Uma coisa enorme e bem poderosa. No começo, o slime fica meio amedrontado. Tem uma criatura enorme na frente dele e ele não sabe o que é, já que ele não consegue enxergar. E essa criatura parece um pouco arrogante. E eles conversam. Aquela criatura percebe que o slime não consegue enxergar ela e ela faz uma proposta. Se o slime ficar ali conversando com essa criatura, em troca, essa criatura vai ensinar ele como enxergar. E como ela topou, ela meio que adquiriu a habilidade de enxergar magículas, como enxergar magia em volta. E ali se revela um dragão imenso. É o dragão do Vendaval, Veldora. Ele é um dos 4 dragões verdadeiros. E ele explica pro Prota que ele tá ali preso há muito tempo, uns 300 anos, e ele se sente meio solitário. Por isso que ele meio que ajudou o Slime a enxergar. E
E ele pede pro Prota ficar um pouquinho com ele ali, já que ele tava um pouco solitário. Ele conta que foi selado há 300 anos atrás por uma heroína com uma espada. Ele acaba um pouco surpreso porque slimes aí são uma criatura de rank baixo. Uma criatura muito fraquinha. E ele acaba se surpreendendo por causa disso. Uma criatura fraquinha, um slime, nem era pra falar. E assim o protagonista explica que ele era um humano de um outro mundo que acabou morrendo e aparecendo nesse mundo, basicamente. E com essa informação, o dragão explica que existe 2 tipos que vem esse mundo. O forasteiro, que é basicamente alguém que reencarnou nesse mundo, só que aí ele fica surpreso porque é muito raro, já que a alma acaba sendo desfeita ao chegar a esse mundo. E existe o invocado, que o invocado é aquela pessoa que é de outro mundo, é invocado para esse, só que o invocado é basicamente um escravo. A pessoa invoca o invocado e faz como se fosse um selo para o invocado seguir as ordens dessa pessoa. Então é muito ruim. Depois disso, o Veldora explica que ele lutou contra aquela heroína 300 anos atrás e que essa heroína acabou selando ele. E desde então ele tá muito solitário. Então o Prota fala o quê? Vamos ser amigos. E o dragão todo lá, porra, não, eu sou um dragão foda, com a arrogância dele ali, mas ele muda de ideia e os dois acabam virando amigos. E assim o episódio acaba com os dois ficando amigos e um resuminho bem no finalzinho de como ele morreu, um cara solitário de 37 anos, acaba morrendo e indo para um novo mundo como um slime. E pode admitir, esse design de dragão é muito foda. Nossa, o dragão imenso, bem amedrontador mesmo. E eu recomendo esse anime, tem 4 temporadas, ele é bem da hora, assim, o desenvolvimento é bem da hora. O protagonista também é engraçado, ele chega a ser engraçado. E tem um desenvolvimento muito lindo. Eu admito que esse anime é muito bom. E eu recomendo assistir, gente. E basicamente foi esse o resumo. Espero que eu tenha ajudado vocês a se interessar por esse anime grande, bonito. E a gente se vê até o próximo vídeo. E eu sempre posto vídeo de uma semana. Eu posto nessa semana, vou postar na outra, e eu vou indo postando um vídeo por semana.